Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e a partir deste mês de outubro, a partir deste primeiro episódio do mês de outubro, nós iremos conversar, refletir um pouco a respeito de um fato muito importante da história do Brasil, que ocorreu no mês de outubro. Trata-se do fato histórico conhecido que entrou para a história com o nome de Revolução de 1930. Porém, o próprio nome Revolução de 1930 hoje é objeto de muito questionamento por parte da historiografia e dos pesquisadores e historiadores. Por essa razão, eu coloquei como provocação, no título desta série, 1930, Revolução ou Golpe de Estado, para que o nosso caríssimo telespectador, o nosso caríssimo ouvinte, assinante, ele possa pensar, refletir e tirar as suas próprias conclusões. Mas vamos ao primeiro episódio, vamos aos fatos. O fato histórico conhecido como a Revolução de 1930 no Brasil. Neste primeiro episódio da série sobre a Revolução de 30, eu vou conversar um pouquinho com vocês, refletir um pouco a respeito de um fator antecedente dessa Revolução de 30, desse fato histórico, que foi o tenentismo, também conhecido como movimento tenentista, palavra que deriva do nome do termo tenente. Não é? Por quê? Porque as grandes lideranças desse movimento eram jovens oficiais do Exército Brasileiro, jovens militares das Forças Armadas e que tinham a patente de tenente. Alguns eram capitães, também existiam altas patentes, major, coronel, até generais, que também aderiam ao movimento tenentista. Porém, na sua grande maioria, os líderes militares eram tenentes do Exército brasileiro e alguns oficiais também da Aeronáutica e da Marinha do Brasil. Mas o movimento ganhou uma adesão imensa, enorme, da chamada classe média urbana e até mesmo de setores da classe operária, do operariado brasileiro. Muitos trabalhadores das primeiras indústrias, das primeiras fábricas do Brasil também aderiram a esse movimento. Os sindicatos, o movimento sindical apoiou as pretensões políticas dos tenentes, do chamado movimento tenentista do Brasil. Esse movimento era um movimento tipicamente urbano, de cidade, principalmente as grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a capital, Recife, aqui no Nordeste, foram centros, foram polos irradiadores das ideias do tenentismo, do movimento tenentista. E quem participava desse movimento? Além dos oficiais militares, os tenentes, os generais, os coronéis, os capitães, etc., também participavam deste movimento setores da classe média urbana, empresários, grandes, médios e pequenos empresários, empresários da indústria que estava começando a se desenvolver nos principais centros urbanos do Brasil, os industriais, os empresários do grande comércio, comércio nacional, internacional, exportação, importação, e a classe operária, o operariado, também apoiava o programa do movimento tenentista. E esse programa continha que ideias?
Era um programa que ia de encontro às oligarquias rurais que dominavam o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os quadrantes. O país, politicamente falando, era dominado por essas oligarquias rurais, formadas por grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, proprietários rurais, que eram chamados de coronéis. Não eram militares, não eram coronéis com patente, né, militar. O título coronel era um título que era dado aos grandes proprietários rurais, aos grandes fazendeiros dos sertões, do interior, do agreste, da zona da mata, que eram chamados pelo povo de coroné, o meu coroné. Né? O povo dava a bênção ao coroné, né? A bênção, meu coroné. Então era o coronel, era o grande fazendeiro que mandava naquela região toda. Eles mandavam em determinadas regiões e formavam grupos oligárquicos, verdadeiras oligarquias de poder, oligarquias rurais, para dominar as prefeituras municipais, as assembleias legislativas estaduais, para dominar as câmaras de vereadores, né? E em nível nacional, os grandes proprietários rurais, né? Os cafeicultores paulistas, mineiros, né? Cariocas, eles dominavam em nível nacional o Congresso Nacional e a Presidência da República. Nos estados, eles dominavam os governos estaduais, as prefeituras municipais, assembleias legislativas, câmaras de vereadores. E em nível nacional, a Presidência da República e o Congresso Nacional. Então, essas oligarquias de fazendeiros, né, os coronéis, estavam no poder nesse período chamado de Primeira República, ou República Velha. Mas, com a eclosão da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, nessa década, na década entre 1911 e 1920, tá? Nessa década, o Brasil sofreu algumas transformações na sua infraestrutura, ou seja, nas suas condições materiais, socioeconômicas. Assim, por exemplo, o Brasil teve que adotar uma política de substituição das importações, porque o mundo estava em guerra e o Brasil, que importava praticamente tudo, era um país eminentemente agropecuário, agrícola, economia primária, agropecuária, teve que começar a se industrializar, a investir na industrialização para substituir as importações dos produtos industrializados. Começaram a surgir nos grandes centros como São Paulo, né, parques industriais, fábricas, indústrias. E aí vai surgir uma classe média urbana consistente, forte, formada por industriais, empresários industriais, grandes empresários do comércio e uma classe operária que começa a se movimentar e a se organizar através do movimento sindical, através dos sindicatos. Então começa a surgir uma movimentação maior na vida urbana brasileira, o que não ocorria anteriormente, porque nós tínhamos uma vida rural. O Brasil é um país rural, não é? Do campo. É um país agrícola, agropastoril, agropecuário. Mas aí começa a se formar um parque industrial como consequência dessa política incentivada pelo próprio governo federal de substituição das importações. E aí, essa classe média urbana, formada por operários, por industriais, por empresários, banqueiros, né? Ela começa a se organizar e lutar por uma bandeira de lutas, né? Por alguns pontos que ela considerava importantes. Por exemplo, a instituição do voto secreto. O voto era descoberto, não era secreto ainda nessa época no Brasil. Né? A criação de uma justiça eleitoral, a criação também de uma justiça do trabalho, né? Uma justiça trabalhista, que defendesse os interesses da classe operária, da classe trabalhadora.
né? O direito de voto extensivo às mulheres, né? O voto feminino, que também não existia ainda no Brasil. Então era uma série de reivindicações dessa classe média urbana, a chamada burguesia urbana, que se formava no burburinho das cidades, das grandes cidades, que começavam a mudar a fisionomia da infraestrutura socioeconômica do Brasil, com um processo inicial de industrialização, para substituir as importações, principalmente por causa da Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra. Então, na década de 20, de 1921 a 1930, essa classe vai se organizar para lutar politicamente. É aí que surge esse movimento, o movimento tenentista, o tenentismo, o movimento dos tenentes, mas que era um movimento de toda a classe média urbana brasileira. Não eram só militares querendo tomar o poder. Não. Os militares encarnavam o anseio de uma população, de uma sociedade urbana nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre. Então, é exatamente nesse contexto que surge o movimento tenentista, levantando essas bandeiras de luta, né, em defesa do voto feminino, em defesa do voto secreto, em defesa da criação de uma justiça eleitoral, combatendo as oligarquias rurais, combatendo a improbidade administrativa, combatendo as oligarquias, né, os coronéis, todos aqueles vícios característicos da Primeira República, chamada de República Velha. Portanto, o movimento tenentista foi um movimento de vanguarda e que explica todo o processo que culminou na chamada Revolução de 1930, ou no movimento político de 1930, que vocês vão decidir se foi realmente uma revolução ou se foi tão somente um golpe de Estado, né? Mas esse movimento tenentista, durante os anos 20 do século passado, a década de 1920, né, entre 1921 e 1930, esse movimento tenentista provocou inúmeras revoltas, rebeliões pela região sudeste, sul e nordeste do Brasil. Nós tivemos, por exemplo, em 1922, uma revolta na capital federal, que era a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os militares se aquartelaram no forte de Nossa Senhora de Copacabana, na praia de mesmo nome, a praia de Nossa Senhora de Copacabana. Tem o forte de Copacabana. Liderados por 18 oficiais do movimento tenentista. Eram tenentes, capitães, majores, coronéis, etc. Eram 18 que lideraram a tropa no forte de Copacabana. Por isso, essa revolta entrou para a história com o nome de Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, porque foi liderada por 18 integrantes do movimento tenentista, oficiais, jovens oficiais, né, tenentes, capitães, coronéis, que lideraram a tropa. É claro que o governo federal tratou de sufocar e reprimir com violência esse levante, né, porque era um levante contra o governo federal, né, para derrubar o presidente Epitácio Pessoa e para impedir a posse do presidente eleito pelas oligarquias, que era o presidente Arthur Bernardes. Então, o governo federal sufocou, reprimiu com muita violência a revolta dos 18 do Forte. Eles ainda marcharam e entraram em confronto com as tropas federais. Marcharam pela praia, né? Há uma foto histórica do desfile dos 18 do Forte de Copacabana, pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Litorânea da cidade do Rio de Janeiro, e eles se confrontaram com as forças federais, enviadas pelo presidente Epitácio Pessoa, né? Para garantir a passagem de poder para o presidente Arthur Bernardes. Então, o movimento, a tropa do Forte Copacabana foi derrotada, é claro, pela superioridade numérica quantitativa da força
federal enviada para reprimir o levante. Mas alguns sobreviveram, né? Inclusive dos 18 tenentes, ainda sobreviveram 2, né? O tenente Siqueira Campos e o tenente Eduardo Gomes, que virou uma figura icônica na história do Brasil contemporâneo, do Brasil República, principalmente no período de Getúlio Vargas e posteriormente ao período Vargas, né, que se tornou um brigadeiro, um general de brigada, chamado Eduardo Gomes. Foi um dos principais ícones, líderes do movimento tenentista nessa revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que conseguiu sobreviver à repressão. Outra revolta provocada pelo movimento tenentista aqui no Brasil, nessa época, foi a Revolta de São Paulo, no ano de 1924. A Força Federal Paulista, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes e do tenente Juarez Távora, se levanta, se rebela contra o presidente Arthur Bernardes, né? Contra a República Oligárquica, poder das oligarquias. Mais uma vez, o governo federal reprime com violência o levante, mas o general Isidoro conseguiu organizar uma coluna militar com diversos comandados dele, e essa coluna conseguiu escapar, desceu, né, de São Paulo para o sul do Brasil, mais precisamente para o estado do Rio Grande do Sul, onde se uniu a uma outra coluna militar, comandada por um líder também do movimento tenentista, na época, o capitão Luiz Carlos Prestes. Por causa dele, essa coluna militar, com milhares de soldados e líderes do movimento tenentista, ganhou o nome de Coluna Prestes. Uma coluna militar que percorreu o Brasil, o interior, os sertões do Brasil, pregando a rebeldia, a revolução. Né? Era um movimento, uma coluna quase messiânica, né? O comando messiânico do capitão Prestes, Luiz Carlos Prestes, que nessa época era um integrante do movimento tenentista, um oficial, né? Capitão do Exército Brasileiro, e que posteriormente deixou, né, o Exército e passou a integrar o Partido Comunista do Brasil. Foi um dos fundadores, né, do comunismo no Brasil. Então, o capitão Luiz Carlos Prestes deu nome a essa coluna militar que percorreu o Brasil, pregando a revolução, a revolta armada para derrubar as estruturas oligárquicas da República Velha, da Primeira República, né? Essas estruturas do coronelismo, né? Do voto de cabresto, né? Eram os principais alvos dessa coluna comandada pelo capitão Prestes. Né? A coluna acabou se dispersando na Bolívia, saiu do país e se dispersou na Bolívia, mas foi um movimento assim de grande repercussão, né, nacional, a coluna Prestes. Então, todos esses movimentos são movimentos provocados pelo tenentismo, né? São ligados ao movimento tenentista, esse movimento de classe média urbana e que teve a liderança também de jovens oficiais das Forças Armadas Brasileiras, sobretudo do nosso Exército. Então, tanto a revolta do Forte de Copacabana, quanto a revolta de 1924 em São Paulo, quanto a coluna Prestes, são 3 movimentos políticos, rebeldes, revolucionários, né, ligados ao movimento tenentista. Então, de certa forma, nós podemos dizer que este movimento preparou politicamente, socialmente, né, e politicamente o terreno para a deflagração do movimento civil-militar de 1930, conhecido como a Revolução de 30.